Olá, turma. Professor Anderson, aqui gravando um vídeo para vocês para falar sobre modelagem de dados, tá? Para a matéria de banco de dados. Então aqui a gente vai tratar uma parte bem teórica de como que você lida com a modelagem de dados, como se fossem fases, tá? Essas informações aqui foi tirado de um livro, tá? Por isso está escrito aqui capítulo 4. Mas a gente vai tratar aqui passo a passo para vocês tentar entender como que é o processo, um processo de modelagem de dados, tá? Aqui voltado para grandes sistemas, tá? Então a gente já está trabalhando aqui com alguns dados, alguns exemplos, mas isso aqui é aplicável principalmente quando você tem um contexto que é mais complexo, tá? Então, aqui a gente vai falar dos estágios da modelagem, né? Então, como é que são esses estágios, tá? É, Inicialmente aqui, né, com a definição aqui de modelagem de dados, o que é isso? É um médio análise que é a partir de fatos relevantes a um contexto de negócio, tá? Observem bem essa questão do contexto, determinada a perspectiva dos dados, permitindo organizá-los em estruturas bem definidas e estabelecer regras de dependência, tá? Entre eles, além de produzir um modelo expresso por uma representação descritiva e gráfica, né? Então a modelagem de dados ela é uma das fases da análise de sistemas, tá? Onde você vai pensar no contexto do negócio, você vai olhar pela perspectiva de dados, o que tem dados ali, o que você tem que guardar, né, de dados, de informações, como que você vai organizar aquilo ali, como que eles se interagem, né, essas regras de dependência, né, como que eles se interagem, como que conversa esses dados. E aí no final, nessa modelagem, você vai ter uma forma de representar, né, esses modelos tanto de forma descritiva, né, textual, quanto gráfica, né, usando é, fluxogramas, modelos, entidades, relacionamentos e outros tipos de modelagem, outros tipos de gráfico, né. Então aqui, ainda do estado das modelagens, né, o que a gente tem, né, de informações aqui sobre a necessidade, para que serve, né? Serve principalmente, né, essa técnica de você modelar usar, serve para você conhecer o contexto do negócio, né, você aprofundar naquilo, debruçar sobre aquelas informações, né, buscar mais dados, retratar os dados que suportam o contexto do negócio, né? Então a modelagem de dados, o objetivo dela é demonstrar aquilo ali, né, converter ali do seu ambiente, como se fosse do ambiente seu do mundo real, né, para um mundo que vai ser ali um mundo paralelo ali, né, do sistema. A modelagem também tem a função de você, né, o objetivo de você chegar a um bom projeto de banco de dados, tá? Permite você também uma técnica que utilizada para você poder compartilhar esses dados, integrar eles com outros sistemas, tá? Usando as mesmas estruturas em comum. Um exemplo clássico que a gente tem é os sistemas, por exemplo, de autenticação, né? Você cria, tem já vários modelos, inclusive prontos, né, para isso. Igual, por exemplo, os dados de acesso de vocês como aluno. Existe um modelo de acesso, né, de autenticação de dados, que tem lá os dados de vocês básicos, né, a identificação de vocês, e aquele modelo ali, aqueles dados são reutilizados e integrados, né? Então, o mesmo login você acessa ICAD, acessa SWAP, acessa outros sistemas, acessa o computador da escola, e assim tem essa utilidade também, né? A modelagem de dados, você poder compartilhar e reutilizar esses dados. E o último aqui, né? Contribuir para que a perspectiva da organização a respeito dos seus dados seja unificada. Então é justamente essa questão de pensar na unificação com o objetivo de racionalizar, tá, pessoal? Então quando a gente fala em ambiente corporativo, empresa, a gente está sempre pensando em racionalizar aquilo ali. Então quando você ele usa aqui no conceito, usa a palavra unificar, quando você unifica, você simplifica. E quando você simplifica, em geral você está reduzindo custo, reduzindo complexidade, né? Tá melhorando, otimizando o uso daquelas informações, daqueles dados. Então é justamente para isso que a modelagem de dados vai servir, tá? De um certo ponto de vista aí, né? Você vai usar a modelagem de dados para isso. Então aqui a gente tem uma imagem aí que tenta mostrar isso aí, às vezes vai ser um pouco confusa mesmo, tá? Não tem problema, tá? Mas você tem
essas são três fases, né, na verdade, né, que você vai trabalhar com modelagem de dados. Uma fase conceitual, uma fase que você vai ter um modelo conceitual, né, seria a primeira fase. A outra fase seria você fazer uma modelagem lógica e por fim você tem a modelagem física. E em cada um dessas fases você vai estar observando de um certo ponto de vista, tá? De uma certa perspectiva. A gente vai ver mais à frente aqui, tá? Então, primeiro começando com o modelo conceitual, tá? Que existe uma sequência, né? Então, o modelo conceitual, né, seria uma das primeiras fases aí, os primeiros estágios de você modelar os dados, e ele se resumiria o quê? Resumiria aqui, ó, o ponto de partida aqui para você, né, vai ser sempre o entendimento do negócio, o que representa o contexto do problema, tá? Ou seja, o cenário-alvo, né, do projeto de banco de dados, o que aquele banco de dados vai fazer, né? Nessa fase, o que você vai ter que preocupar em reconhecer processos e informações relevantes para aquela realidade ou para aquele contexto, né? Você poderia resumir aqui esse estágio em compreender o contexto, tá? Então seria um passo da modelagem conceitual seria isso, compreender o contexto, tá? A realidade ali do que você quer modelar. Dentro desse estágio ainda da modelagem conceitual, você tem que identificar esses processos, essas informações, né, que estão relacionadas ao negócio e, de certa forma, que você tem que detalhar essas regras e funções, tá? Você vai ter que detalhar. Então, veja, você tem duas coisas, tem processos e informações. As informações, elas sempre aqui vai estar refletindo aqui, né, como diz o texto aqui, com os processos, essas informações são geradas durante o processo. Então, você tem dados, esses dados, você tem processos, na verdade, né, esses processos precisam de dados, esses dados, uma vez trabalhados, né, ou transformados, eles viram informações. Então, esse estágio aqui seria justamente você identificar funções e informações, tá? Então, funções você poderia substituir pela palavra processos também, tá? Então, essa seria ainda, você está na primeira fase, no estágio da modelagem conceitual, tá? Então, aqui é mais repetitivo para a gente fixar esse conceito. E outro ponto importante desse estágio, do modelo conceitual, é que você precisa fazer uma análise objetiva e equilibrada. O que significa falar que é objetiva e equilibrada? É uma análise que você tem que focar no que importa, né? Sem ficar preocupando demais em detalhes, em minúcias muito pequenas que não traz, que não é relevante para o processo, tá? Que não é relevante para o processo ou para a empresa, tá? Então, você tem que descartar o que não precisa. Então, é um modelo que vai focar de forma objetiva, tá? Nesses processos e informações que formam o aspecto conceitual da modelagem. E outro ponto importante aqui, ó, ele não vai ter nenhuma influência dos meios computacionais que serão utilizados na implementação da solução. Então, é uma visão conceitual aqui independente. Ela você não está pensando ainda em que você vai usar sistema A, sistema B, linguagem A, linguagem B, dispositivo A ou B. Ele não está pensando nisso, tá? Ele está pensando só na visão conceitual mesmo, tá? E aí, o próximo passo, né, vai ser você trabalhar o aspecto lógico, tá? Seria já a segunda, já entrando numa próxima fase. Que esse processo lógico justamente vai ser a ideia de você traduzir esse conceito, essa visão conceitual, ela vai traduzir para a semântica do negócio, né? A modelagem vai traduzir o significado do negócio, como o negócio funciona, né? Qual que é o core ali, né? O que aquele negócio faz, né? E isso é obtido por meio de processos de informações em estrutura de dados capaz de armazenar de forma íntegra as informações em estruturas da aplicação, nas quais o comportamento dinâmico é dividido em programas, né? Então aí você vai ter vários programas, você vai ter essas estruturas de dados, né, já definidas, modeladas, e elas ali, digamos, o ideal é ela estar sempre de forma harmônica, né, com o que o sistema é, né, do que a empresa é. O sistema em si, no final lá, a forma que os dados interagem, a forma que o sistema funciona, ela tem que estar
traduzindo, né? Ela vai ter que estar funcionando, tem que estar de acordo com o que é o negócio, de fato, né? Ela não pode ser tipo um Frankenstein, né? Você tem lá um sistema que não tem nada a ver com o seu negócio, aí você fica tentando usar. Isso é comum, né? Mas quando você trabalha numa modelagem de dados personalizada, né? Você tem a possibilidade de fazer esse casamento perfeito, né? Então o sistema seu atende perfeitamente o seu contexto, o seu negócio, tá? Então é por isso que essa visão independente, o conceito o modelo conceitual com uma visão independente, ela é importante, tá? Então você não pode se amarrar à linguagem, não pode se amarrar a nada, tá? E nem a detalhes muito específicos ou coisas que não tem nada a ver, pontos que não são relevantes, né? Ou que sejam menos relevantes, né? Então por isso que por isso que tem esse destaque aí nessas palavras-chave aí, né? Da análise objetiva e equilibrada, tá bom? Então, dando sequência aqui, o segundo estágio seria quando você começa a fazer a modelagem, a modelagem lógica, tá? Então aqui a ideia é você já está trabalhando os aspectos lógicos, tá? Dessa modelagem de dados. Você sai do conceito, então a partir desse momento o que acontece? Ó, nesse contexto, a perspectiva de dados busca nortear o desenho e a implementação do banco de dados. Então veja, aqui você já está caminhando para uma definição de tecnologia, para uma definição de sistema, para uma definição do que você pretende ter no final lá mesmo, como um produto, né? Desde a captura da informação até o seu armazenamento. Então aqui veja, aqui já está pensando mais detalhadamente. Eu capturei o nome do cliente, o que eu vou fazer agora com esse nome, onde que eu tenho que pôr, né? Como que ele vai ficar, como que ele vai interagir com outras informações ali dentro, tá? Então essa fase, ela além de tentar desenhar essa implementação do banco, né, nessa fase de lógica, dessa tradução do conceito para o lógico, né, ela também vai ter alguns aspectos, vai remeter um pouco ao aspecto físico, né, já na parte final, lá na ponta final. Por quê? Porque nesse ponto aqui você já vai começar a compreender os dados, né, com relação a algum estado, né, desses dados, como que eles se apresentam, né, tipo a questão do formato, do tamanho, do volume, né, volume que diz respeito a tipo a quantidade, né, é uma quantidade massiva de dados, né, são milhões de registros, milhões de informações que eu vou casar, ou não, eu tenho que guardar ali é uma centena, está na casa de milhares só de dados. Então você já começa a pensar nisso aí meio que indiretamente, tá? E aí você já tem que estar compreendendo isso para realizar o armazenamento e definir a plataforma de banco de dados, tá? Então ali você já vai estar pensando já mais ou menos qual sistema gerenciador de banco de dados, né? O SGBD, né? Qual tecnologia já está mais adequada a esse meu projeto, tá? Então aqui seria já você pensando, já fazendo essa modelagem lógica, tá? É justamente você, nessa fase ainda, você vai estar capturando ali o comportamento e o estado dos dados, tá? Então, a perspectiva das funções busca nortear o desenho e a implementação da aplicação, envolvendo a compreensão de processos e regras, que podem se tornar funcionalidades no sistema. Então, a partir lá do modelo conceitual, você já começa a pensar em funções a nível de sistema, né? Então, lá no seu conceito, seu negócio, lá, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vamos pensar num restaurante que faz delivery. Então você tem que ter um sistema lá de capturar, né? O que é basicamente o delivery? O cara recebe um pedido, né? Ele tem que anotar lá o que a pessoa quer, né? O pedido que ele quer, né? A comida, a bebida e outras coisas, o endereço que ele tem que entregar, a forma de pagamento, essas coisas, né? Então ele precisa disso lá. Então quando você sai lá desse conceito que você tem lá, que veja, esse conceito é independente, você pode fazer esse pedido, anotar num papel, numa comanda, né? Aí a partir desse momento que você tem essa visão conceitual, você começa a pensar e comportar. Não, mas esse pedido aqui, esse produto tem que vir da onde, né? Essa comida, né? Esse alimento, você vai pedir um delivery de quê, né? E a entrega vai ser onde? Vai ser em qual bairro, né? Tem limitação de bairro? Tem, né? Tem região específica, né? E o preço, de onde vai ser o preço? Como vai ser formado o preço? Tem desconto,
né? Como que é a entrega, né? A entrega a pessoa busca, a pessoa tem que é, receber, né? Ela vai receber em casa, como é que é? Então, veja, essa perspectiva aqui, quando a gente está partindo para o modelo lógico, ela já vai começar a combinar a ideia dos dados e das funções, tá? Que justamente é o que vai agregar o valor negócio, tá? Então, não basta lá você ter dados soltos, sendo que você não está combinado, né? Você tem que estar com aqueles dados bem combinados. Então, por exemplo, esse exemplo do pedido. Vou preparar uma marmitex lá, vamos pensar lá, uma marmitex de filé de frango para entregar no bairro Poiares a tal hora, né, para fulano de tal, no endereço tal, né? Então, veja, isso é só uma parte do negócio, né? Veja que isso é uma parte do negócio. Começa a agregar valor, porque ele vai poder fazer uma entrega rápida, vai poder fazer um delivery, vai ter um processo mais eficiente, vai, né, vai ficar satisfeito. Só que veja que na outra ponta tem outras coisas também. Tem o funcionamento da cozinha, tem estoque, tem o filé de frango para fazer, tem o material, tem embalagem. Né? Então, veja que gira em torno de muitas coisas. Né? Esses dados e funções eles podem ser expandidos de forma bem grande, né? Mais do que a gente imagina. Tá? Então, quando você está partindo para o modelo lógico, você está fazendo isso. Você está já pensando no sistema, né? No modelo lógico, e você já está pensando como que esses dados, qual o estado desses dados e como que eles se comportam, né? Como que eles se comportam, como que você tem que tratar eles. Então, pessoal, são esses três estágios, tá, de modelagem. Você tem a modelagem conceitual, modelagem lógica, modelagem física, tá? Então, aqui o que acontece? Uma boa prática para iniciar a modelagem de dados, conforme já destacado, é compreender de forma profunda a realidade do negócio. Então, você parte do contexto do negócio, como o negócio funciona e tal, e a partir dessa análise elaborar um modelo conceitual, que seria um primeiro estágio, né, a primeira fase, depois você avança para um modelo lógico, e depois, por fim, você vai ter um modelo físico do banco de dados, que vai ser já a implementação de como que esses dados vão estar lá no computador, como que eles vão estar instalados lá na parte de TI, né? Você já está trabalhando com a parte de TI. Então, considerando as perspectivas de dados e funções que influenciam na representação desses modelos, tá? Então, você tem que considerar todos esses aspectos, né? As informações, as funções, como eles interagem, o estado desses dados, né? Como que eles têm que estar, né? A integridade, o relacionamento entre eles. Então, é bastante coisa. Então, por isso que existe esses estágios e essas formas de modelar. Por quê? Porque cada uma dessas fases, desses estágios, eles trabalham com uma linguagem diferente. Então, por exemplo, uma linguagem conceitual, ela é mais a nível de negócio, mais a nível de gestão. Então, os gestores da empresa, né, quem está trabalhando ali num nível mais alto, vai entender. O nível lógico vai ser mais quem está mais já voltado para a parte de sistemas, né? Vai ter um ponto intermediário ali, quem vai entender aquela linguagem, aquela forma de representar, já vai estar mais na parte mais, digamos, operacional da coisa. E o físico, né, mais do que nunca, ele é mais operacional ainda, que já está lá na ponta, já quem está mexendo lá já é o técnico de informática, já é o gestor de banco de dados, né, o administrador de banco de dados, já é o programador, já é pessoas que estão mais envolvidas ali com a ponta da tecnologia, tá? Então vamos lá, agora vamos falar. Aqui foi só uma introdução e agora a gente vai falar de cada um, né, um pouco mais detalhadamente ou com mais informações. Então, o modelo conceitual, sobre o modelo conceitual, retomando, né, o modelo conceitual de dados representa as informações que existem no contexto do negócio, com maior foco nos processos, tá? Então, isso aqui é importante frisar. Você está pensando nos processos da empresa, tá? Independente de qualquer coisa. Esse modelo utiliza termos e linguagens próprios do negócio, sendo mais adequados ao dia a dia do segmento ou área do negócio envolvido no projeto. Então, é aquilo que eu falei, a questão da linguagem. Quem vai entender, quem vai compreender aquilo ali? É mais a parte da gestão da empresa, eles vão entender perfeitamente, né? Qualquer pessoa que trabalha ali vai entender, não tem nada de comandos, nada de linguagem, nada complicado de informática, né? Nada, a pessoa não precisa ser especializada em TI para poder entender, tá? Esse modelo conceitual de dados, né, ele tem algumas funções, tá? Então ele é bem importante, né? Ele é importante por essa
lista de coisas aqui, ó. Primeiro, entender o funcionamento de processos e regras do negócio, né? Então, a empresa, ela é importante, inclusive na parte de gestão de empresa, é muito importante a empresa compreender bem como que ela funciona, né? Para ela poder dar lucro, para ela poder dar certo, né? Ela tem que entender. Então, essa modelagem conceitual de dados ajuda nisso também, né? Então, ela serve também a modelagem conceitual de dados para expressar a necessidade de informações da empresa como um todo, tá? Mais ou menos no que eu comentei agora recente. Facilitar a comunicação entre as áreas usuárias e de tecnologia de informação. Então, veja, é uma forma de comunicar ali entre as áreas, né? Então, o nível de gestão, ela tem uma forma de expressar, enquanto que a área de TI tem outra forma completamente diferente. Então, a modelagem conceitual, ela tem a função de quebrar essa barreira de comunicação também. Então, como que vocês conseguem estar falando numa mesma língua e se entender, né? Então, tem esse modelo conceitual que ajuda essa questão de entendimento entre as diversas áreas, tá? Outra função é definir a abrangência do sistema, delimitando o escopo, né, desse sistema, né? Veja que aqui está destacado delimitar o escopo, porque a delimitação do escopo, né, de abrangência, até onde vai, né, até onde alcança aquela modelagem, aqueles dados, é muito importante. Por quê? Principalmente para você poder estimar custo, estimar prazo, né, se você vai elaborar projeto, para você quantificar, medir, né, controlar, né, que são coisas que as empresas precisam fazer, né? Então, não dá para você falar assim, é um sistema ilimitado, né? Não é ilimitado, tem um limite, né? E esse limite pode ser imposto até por questão orçamentária. A gente queria A, mas por questão de custo a gente vai fazer A menos um X lá, né? Não dá para ser A, tem que ser A menos X, alguma coisa assim, tá? Outra parte importante do modelo conceitual é você poder avaliar soluções, né, de software. Então, o que acontece? Nem sempre você vai conseguir fazer nem sempre você vai conseguir fazer um sistema personalizado, tá? Então você vai ter vezes que a empresa vai ter que adquirir, né? Então aqui no caso de aquisição, como é que ela vai avaliar se um software A ou B que está no mercado lá vendendo serve para ela? Se ela não tem esse modelo conceitual de dados, de como funcionam os processos dela, como interagem as informações, os dados dela, fica difícil, tá? Então, só com essa modelagem também ela consegue adquirir um pronto, né? Avaliar uma solução pronta. Então, ela vai poder comparar ali, né? Por meio da comparação entre uma solução e outra, e verificar ali a visão do modelo de dados conceitual dela, qual que está mais aderente, né? Digamos, né? Ela não vai conseguir ou não quer adquirir uma coisa personalizada, mas ela consegue analisar uma aderência de um sistema pronto, de uma solução pronta para a realidade dela. Outra função aqui seria permitir estrutura de dados, permitir estruturais com flexibilidade. Seria justamente você poder trabalhar na reutilização desses dados, né? Você poder definir esses dados desde o início e organizá-los, né? Organizar a forma que eles vão interagir de maneira que eles sejam flexíveis, né? Que sejam reutilizáveis, seja fácil de entender e etc. Então, complementando aqui no modelo conceitual ainda, tá, pessoal? Primeira fase, o modelo conceitual deve apresentar os principais elementos envolvidos no contexto do negócio, apresentando uma visão de alto nível do banco de dados, tá? Então, é aquilo que eu falei, essa visão de alto nível, ela serve justamente para comunicar as pessoas, digamos, leigas, né, para elas entenderem e para transmitir isso depois para as pessoas técnicas, né, que vai executar, as pessoas operacionais, tá? Para exemplificar aqui, né, mais à frente a gente vai ter esse cenário aqui que vai ser considerado um radiotáxi online, tá? A gente vai usar isso aqui. Então veja, aqui tem um modelo conceitual, um exemplo de modelo conceitual usando uma representação gráfica, tá? Então, como foi falado anteriormente, o modelo conceitual abarca representação gráfica e representação descritiva, tá? Esse exemplo aqui é representação gráfica. Vocês vão reconhecer bem aí, né, esse diagrama. Você vai ver que ele é um pouquinho diferente aí, né, do que a gente está coisando. Até a diferença básica aqui é só por conta do estilo aqui de caixa, né, mas veja que vocês já conseguem ler e entender alguma coisa, alguma relação de dados entre essas informações aí, né, entre essas entidades, né, usando um nome mais técnico.
Tá? Então essa aqui é a representação gráfica. Mais à frente a gente vai ver ainda a representação descritiva. Tá? E aqui, agora a gente vai partir para a segunda fase, tá? Para falar um pouquinho da segunda fase, que é o modelo lógico. O modelo lógico, ele já vai estar apresentando aqui uma versão, né? Já a partir do modelo conceitual, você vai representar uma versão que ela pode ser já usada, né? Ou confrontada ali, apresentada, né? Ao sistema gerenciador de banco de dados que você vai escolher, tá? E aí você vai ter que definir alguns tipos de paradigma, né? Que aqui, por questão teórica, né? Aqui fala nos modelos hierárquicos, em rede, relacional, orientado a objeto. Como vocês sabem, no nosso curso a gente trabalha com o modelo relacional, tá? Então aqui a gente trabalha com este modelo aqui, né? Que é o relacional, tá bom? A gente trabalha com relacional, que é o mais usado aí para empresas que trabalham com muita coisa de dados. Existem outros já, né? Outros modelos aí que estão se firmando por conta do volume de dados, porque o relacional ele tem algumas desvantagens quando você está trabalhando com um volume de dados muito grande, mas, por exemplo, a empresa, para trabalhar com transações, comércio, né, e questões financeiras, então é o mais usado, tá? É muito usado, então é muito usado ainda, por isso que a gente trabalha com ele ainda. Ainda no modelo lógico, o que mais que a gente pode falar do modelo lógico? Ó? O modelo lógico ele reflete as propriedades necessárias para a tradução do modelo conceitual, lá da primeira fase, de maneira que seja possível a descrição dos elementos capazes de serem interpretados pelo SGPD, né? Tais como o detalhamento dos atributos, chaves de acesso, integridade referencial e normalização. Tá? Então aqui a gente já está partindo para uma visão já mais técnica, né? Igual eu falei, já estamos com um alvo ali na parte mais de TI, tá? Então veja que algumas das coisas aqui a gente já fez, né? A gente já trabalhou aqui já trabalhamos com isso aqui, né? Com detalhamento de atributos, já trabalhamos com chaves, né? A integridade referencial também a gente já trabalhou, só que a gente chamou de outros nomes, né? A gente trabalhou com chave estrangeira, né? Chave primária, chave estrangeira. Vocês lembram, então? Aquilo lá tem a ver com integridade referencial. Então, porque quando você tem uma chave estrangeira, você está fazendo uma referência a uma ocorrência que já existe, né? Numa outra entidade, numa outra tabela, na verdade. Já existe lá, então você está tendo uma integridade referencial. Então, quando você coloca lá not null, né? Por exemplo, ou not null, ou único, né? Unique, lá, e você tem uma chave estrangeira, você está referenciando um dado que tem que existir. Então, essa integridade referencial é importante, tá? Em dados. E aqui a parte da normalização é um tópico que a gente vai trabalhar ainda, tá? Nas próximas semanas aqui, daqui a um tempo, a gente vai trabalhar, vai falar sobre normalização, seria um dos próximos tópicos que a gente vai trabalhar, tá? Então, veja que o modelo lógico aí a gente já está aproximando bastante do que a gente já viu, né? Do que a gente já trabalhou. E aqui agora a gente parte para o modelo físico, tá? Então o modelo físico de dados representa a estrutura para armazenamento físico dos dados, né? O que é esse armazenamento físico? Seria a forma de você organizar ali, né, dentro do computador. É claro que por baixo dos panos ali, né, a baixo nível, ele vai ter toda uma estrutura própria, né, para entendimento do computador, mas você vai estar expressando ali, né, a forma como as informações sendo armazenadas fisicamente, em termos computacionais, tá? Pode-se ainda representar o modelo externo, isto é, as aplicações ou sistemas que utilizam o banco de dados, na qual são expressas as diversas formas particulares como os dados da organização são visualizados e manipulados pelos sistemas. Então, veja, você ainda pode estar, nesse modelo físico, você pode ainda estar interagindo ou fazendo ligações com outras aplicações ou outros sistemas, né, com outros bancos de dados externos, né, que ele pode estar utilizando. Tá? Então, nesse modelo físico pode acontecer isso. Então, aqui no modelo físico ainda, na etapa de desenvolvimento do modelo físico, deve ser considerados os aspectos relacionados ao sistema gerenciador de banco de dados escolhido, aí aqui você já está falando da tecnologia específica, né?
Nesse caso, os nomes dos tipos de dados, né, aqueles nomes que a gente já começou a trabalhar, né, inteiro, né, tinyInt, varchar, char, boolean, né, e outros aí, né. Neste caso, esses nomes, esses tipos, né, e a implementação das regras deve ser de acordo com a plataforma adotada. Então aqui você já tem uma tecnologia que você escolheu, né, uma SQL, um Oracle, um PostgreSQL, um SQL Server, um DB2, então você já tá de olho numa plataforma tecnológica que implementa um sistema gerenciador de banco de dados específico que você vai trabalhar, que aí vai ter umas regrinhas próprias dele lá, tá? Apesar deles terem uma padronizaçãozinha, vai ter as regras próprias. Então tem uma figura aqui um pouquinho para resumir, né, que a gente viu, né? Então, ó, você tem essa parte na caixa azul aí que a gente denotou em toda a apresentação aí. Você tem a parte do onde ocorre o modelo conceitual, né? Você cria ali meio que tipo um filtro, né, para analisar todo o negócio, os processos, a estratégia, né? E aí com base nisso você vai extrair esse modelo conceitual de dados, né, com foco nos dados. E esse modelo conceitual ele já vai ser convertido para um modelo lógico, que aí você vai descendo mais o nível, você vai chegando mais perto do nível da aplicação do sistema. E por fim você vai ter a parte da implementação ali, a parte física mesmo, como que vai ser armazenado, qual sistema você vai utilizar, qual aplicação vai interagir, tá? Então você pode ter também aqui, como mostra aqui, ó, você pode ter a ligação aqui com o modelo externo, né? Ó, tá indicado aqui, ó, você pode ter um modelo externo também que vai estar interagindo nesses dados seu, tá? Então você tem essas três fases, o modelo conceitual, tá? Você tem essas três fases aqui, modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico, tá bom? Tem essas três fases de modelagem de dados, quando a gente fala em modelagem de dados. E aí o modelo físico, né? O que a gente tem a falar do modelo físico? O modelo físico a gente já começou a trabalhar, né? A gente está fazendo uma transição agora para o modelo físico, né? No nosso ponto da aula. Então, ao ser implementado, é relaciona com diversos sistemas ou aplicações que necessitam de dados, tá? Então, esse modelo físico seu, ele vai estar disponível para ser reutilizado, né? A questão de quando você fala de sistemas que vai necessitar dados, quer dizer que você pode utilizar aqueles dados para diversas funções, né? Para eles se interagirem ali dentro. Por exemplo, um site de comércio eletrônico, quando um cliente faz uma busca online por determinado produto, determinado produto, os programas da aplicação, né, o site, acessa o banco de dados para realizar uma consulta e responder à solicitação do usuário, né? Então, quando você faz lá uma pesquisa lá, produto ABC lá da marca X, né? Então, veja, a gente já está relacionando um produto com a marca, né? E aí, esse modelo físico ele já está preparado para fazer isso, tá? Ele vai estar preparado lá, já vai estar implementado para fazer isso. Um banco de dados pode estar relacionado a diversas aplicações externas, isso é, não fazem parte do projeto do banco de dados, mas fazem uso dele, né? É aquilo que eu falei lá, você pode ter um modelo externo e o seu próprio banco de dados aqui que você fez pode ser utilizado por um terceiro, né? É um exemplo aí que eu vou dar para vocês aí simples, né, que vocês no dia a dia devem ter visto, que é bem utilizado, é um modelo de CEP, né, o banco de dados de CEP dos Correios, né, do Código de Endereçamento Postal. Ele é um banco de dados externo, um modelo externo, né, gerenciado lá pelos Correios, que em todo lugar que você vai lá, né, que você vai fazer um cadastro, você coloca o quê? Você coloca o CEP, e a partir do CEP que ele faz, ele já traz para você os dados totalmente preenchidos lá do seu endereço, né? Você só complementa lá o número da casa e alguma coisa assim. Então, esse é um exemplo de banco de dados que está relacionado a uma aplicação externa, né? Você pode também usar, né? Sua aplicação também pode usar um banco de dados externos igual esse do CEP que eu dei de exemplo, né? Você não vai implementar um banco de dados de CEP no seu sistema ou na sua empresa, não teria sentido. Então, existe essa relação também interessante de ser comentada. Então, né, aqui resumindo, ó, né, aqui está falando modelagem, mas resumindo as três etapas. Ó. Na etapa do modelo conceitual, identifica essa informação, conjunto de dados, necessário para determinar a tarefa. Então, veja, essa tarefa é uma função
é algo relacionado ali que você tem que fazer na sua empresa. Por exemplo, você precisa ter uma ficha de empregado, né? E essa ficha de empregado, ela tem uns determinadas informações, conjunto de dados. E essa ficha de dados, ela tem um comportamento, né? Ela tem processo, ela tem coisas que acontecem com esses dados, com essas informações, né? Ela precisa respeitar determinadas regras, né? E tal. E esses dados vão se relacionar de alguma forma, né? Vão se combinar de alguma forma. Então, isso aí seria a parte do modelo conceitual, tá? Que é a primeira fase. Aí na segunda fase, que é a fase do modelo lógico, você vai definir as estruturas de dados e regras, tá? Que você precisa aplicar para você conseguir armazenar aqueles dados, tá? Então aqui você já está partindo para aquela parte que eu já comentei, que é uma parte mais direcionada a TI, né? A parte mais do nível mais baixo um pouco, a parte mais do sistema, já voltado para o sistema. E a última fase aqui, que é a etapa do modelo físico, você vai estar criando as estruturas físicas já de acordo com o seu SGBD, né, escolhido. Você já vai estar criando ali, usando as ferramentas e os comandos, as regras daquele SGBD para montar toda a sua estrutura de dados, né, a estrutura de dados que você modelou nas fases anteriores, né, você vai traduzir ela, converter ela, né, para aquilo que você modelou na fase conceitual e na fase lógica, você vai estar traduzindo para o modelo físico. E se tudo foi muito bem feito na primeira e na segunda fase, você vai ter sucesso na terceira fase, tá? Na fase do modelo físico, na parte quando vira realmente lá um sistema. Então é bem importante que veja que está relacionado isso aí. Se você começa uma análise de dados, uma modelagem de dados mal feita no início, você não entende bem o negócio, você não estuda bem como funciona, você faz uma descrição de qualquer maneira, você não tem um certo cuidado ali com o que é o objetivo, né? Você não tem cuidado com essas informações, o que vai acontecer? Você vai ficar com o sistema falho, né? Vai gerar uma série de problemas, isso é bem grave, tá? É bem grave, é bem fácil de você ver problemas que não, sistemas que não casam direito ou que são inflexíveis por algum tipo de análise, alguma falha. Um exemplo que eu gosto de dar, que me deixa indignado, né, que vocês devem ter visto em algum lugar, deve ter visto, por exemplo, que eu sempre vi isso em alguns mercados, que quando você vai lá fazer uma compra, você faz compra com cartão. Aí o que acontece quando você vai a compra com cartão? Alguns mercados, o caixa lá, a pessoa que está no caixa, né, trabalhando no caixa, ela vai e anota lá numa pranchetinha quanto que pagou com cartão de crédito. Assim, é uma questão que eu acho que tem alguma falha ali, né? Faltou alguma coisa no sistema, faltou alguma análise, porque supondo que aquela compra foi processada pelo sistema, está lá no sistema, né? Automaticamente deveria ter algum relatório, né? Deveria ter uma forma de extrair essas informações, né? Um processo, deveria ter um processo para extrair essas informações no final e não precisar do caixa ficar anotando aquilo, né? Anotando aquele dado que já está no sistema, né? Então veja que é uma situação que quem trabalha, só com quem trabalha com TI, né? Que fica olhando essas coisas e questionando, né? Por que tem que ter isso, por que não tem que ter. Aqui agora, ainda está falando de modelo físico, mas na verdade o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar por um exemplo, tá? Da modelagem completa, da modelagem conceitual até passando pela lógica e pela física, tá? Então, no quadro a seguir, né, que vai estar aqui na frente, vai apresentar uma exemplificação das etapas, tá? E o exemplo vai ser baseado aqui, né, numa visão descritiva, sem considerar a modelagem de dados relacionais, tá? Então não vai estar tendo relação entre tabelas, não vai estar tendo ligação, não vai estar tendo chave estrangeira, no caso. E esse exemplo está baseado no estudo de caso aí, né, no rádio táxi online, tá? Como se fosse um Uber, tá? Aí, nesse caso aí. Então vamos lá. Primeiro, o modelo conceitual. O que seria o modelo conceitual? O modelo conceitual, então primeiro você vai ser feita aquela fase de análise do negócio, né? Entender o negócio, saber o que é, ó. O que é o negócio? Empresa de táxi do segmento de prestação de serviço de táxi para transporte de pessoas, encomendas e malotes, né? Então no modelo conceitual, você tem a representação,
né? Você pode ter a representação, você tem a representação gráfica, né? Que seria essa aqui, ó. Veja que essa representação gráfica ela está completa e lá no modelo conceitual ela está falando de uma parte aqui que é do motorista, tá? Então, que é a ficha de emprego. Então, veja, geralmente vai ser mais fácil analisando o negócio você partir dessa parte aqui, né? Dos processos. Então, veja, ele identificou um processo, falou assim, qual que é o processo que eu quero fazer aqui? Eu preciso contratar motorista, né? Para minha empresa. E aí, para me contratar, eu tenho que ter uma ficha. Aí, que dados eu tenho que ter nessa ficha, né? Que seria essa parte aqui das informações, né? Seria essa parte das informações. Então, você vai essa parte descritiva, né, do modelo conceitual, você tem essas duas coisas, ó, você tem a informação e o processo. A informação, você vai fazer uma descrição aqui de dados, né, dos dados aqui que você precisa, tá vendo? Uma descrição normal, né, sem nada de formato de variável, nada disso, né, nada técnico aqui, totalmente alto nível. E aqui nessa parte aqui, pessoal, que ela é bem importante também, ó, do processo, você vai descrever, ó, veja que você está aqui descrevendo o processo, né? Você vai descrevendo o processo e que dados ele utiliza, ó. Para admissão, o candidato deve ter experiência comprovada de no mínimo 2 anos, né? Como taxista, possuir carteira de habilitação, né? Não apresentar pontos da carteira e tal. Veja, você está descrevendo como que é o processo de admissão. E que as informações você precisa para atender esse processo. Você precisa dessas informações aqui, né? Então, você analisa o processo e do processo, né, visualizando o processo pela perspectiva de dados, você extrai essas informações. Ou vice-versa, né? Também você pode ter as informações na cabeça e você descreve o processo. Mas o processo em si, né, o que tem que ser feito ali, o nome, a descrição do processozinho simples, o que é admissão do motorista, é um processo, né, uma função. É admissão do motorista. Isso você tem que definir previamente, tá? Aí depois a gente parte para o modelo lógico. O modelo lógico seria o quê? Seria você dividir aqui, né, em dois casos, né, nos seus dados e nas suas funções. Aqui a gente passa a ter mais uma visão, no modelo lógico, a gente passa a ter mais uma visão mais perto do sistema, como eu já havia falado, né? E aqui você vai ter essas duas colunas, né? Quando você está trabalhando aqui na forma descritiva. Nesse caso aqui é forma descritiva, tá? Você vai ter a estrutura de dados, então aqui seria tipo o nome dos campos, né? Veja, aqui você já está pensando já como se fosse nome de campos, tá? Aqui, como que você vai estruturar aqueles dados do motorista, né? Veja que você já está usando ali uma nomenclatura diferente. Aqui você já poderia ter também o tipo do dado, né? Você poderia ter o tamanho do dado. Você poderia ter, por exemplo, aqui já tipo CPF. Você poderia já ter que, falando, por exemplo, 11 caracteres, né? Você poderia estar falando aqui 11 caracteres, tá? Né, que é o tamanho máximo, né? Sexo, você já poderia colocar aqui as opções, né? Então isso você poderia fazer aqui já pensando já mais na parte do sistema. E essa coluna aqui, programas, é onde você vai fazer uma descrição, né, detalhada aqui, né, ou mais o fundamental, né, bem objetiva, na verdade, né, uma descrição objetiva sobre a validação, né, de regras para aqueles dados, né? Então, veja aqui esses exemplos, ó. Então, o que eu teria de regras aqui, ó? Obter a primeira comprovação aqui do motorista, calcular o tempo de experiência, né? Ó, veja que já está tipo quase como um algoritmo aqui, né? Que função? O que você tem que ter? O que você tem que fazer com esses dados? Ó, veja aqui uma outra validação. Ó. Caso o tempo de experiência for menor que 2 anos, exibir a mensagem. Tá, veja aqui você já está partindo para um nível de programa, tá? Esse modelo lógico. Então ele está combinando os dados, né? Uma estrutura de dados já num formato meio que de programação, né? Tipo aqui, ó, tipo uma, tá vendo? Ó, com underline, tipo uma variável, né? E aí você já poderia ter aqui os tipos de dados, o tamanho, né? E outras coisas. Já poderia ter algumas indicações aqui. E essa parte aqui também
descritiva das validações, né? Das validações, o que, que cada dado aqui tem que ter. Ah, aqui você aceita qual, por exemplo, aqui não está mostrando, mas, por exemplo, tipo da habilitação, né? Qual categoria da habilitação, né? Não tem aqui. Mas poderia ter, por exemplo, categoria da habilitação. Você poderia ter uma validação aqui, só aceitar a categoria X lá, né? Categoria, por exemplo, que permite transporte de passageiro, né? Que nesse caso tem que ser, né? Então esse aqui seria o modelo lógico. E aqui, por último, mas não menos importante, o modelo físico, que vai já justamente tratar aquela estruturinha que a gente já trabalhou, a gente já viu aí, que seria já no formato para transformar aquilo ali numa tabela dentro do sistema gerenciador de banco de dados, tá? Então, veja, aqui eu já tenho um nome adequado. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui eu já teria aqui um nome adequado para os... já teria aqui um nome adequado para os campos, né, do banco de dados. Tá? Então teria aqui os nomes adequados. Ó, tá vendo? Já teria o tipo de dados. Já teria aqui o tipo de dados, né? Já teria aqui restrições a esses dados, ó, tá vendo? Not null. Já teria aqui validações, ó. Validações, esse check aqui, ó, menos ADD check, isso aqui seria tipo uma espécie de validação. Tá? Já teria aqui também o comprimento dos dados, ó. Tá vendo? E aqui já estaria basicamente estruturada a forma de como que você vai transformar aquela modelagem toda que começou lá no conceito, no modelo físico que vai atender as necessidades do negócio, tá? Do contexto da empresa. E aqui veja que aqui não está tratando as relações, não está tratando chave ainda, não está tratando nada, tá? Não tem essa parte aqui. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? E com base nesse exemplo, a gente vai ter uma atividade, tá, para vocês fazerem, tá? Que vai ser justamente você pegar lá um contexto e você vai ter que trabalhar esses três modelos, tá? Os três modelos, você vai ter que detalhar um modelo conceitual daquele contexto, um modelo lógico, usando esse mesmo exemplo aqui, essa mesma estrutura, e um modelo físico também, usando essa mesma estrutura. Beleza, pessoal? Eu acho que ficou um pouco longo, mas qualquer coisa assistam aí numa velocidade maior, tá? Porque eu tentei falar um pouco mais devagar. E é isso, bons estudos e até a próxima aula.